E aí, já pensou na nossa Constituição como se ela fosse uma pessoa? Sabe? Com uma história, um jeito de ser, uma aparência, até uma personalidade? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Montar a carteira de identidade da Constituição de 1988 para a gente entender de verdade quem ela é. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: se a nossa Constituição fosse uma pessoa, que perfil ela teria? Para responder, a gente vai investigar cada detalhe, cada característica, como se estivéssemos montando um dossiê completo sobre ela. Bom, vamos lá. Todo perfil começa pela origem, né? A certidão de nascimento. Como é que a Constituição de 88 veio ao mundo? De onde ela saiu? Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. A primeira informação no RG dela é essa aqui: origem, promulgada. E o que significa? Significa que ela não foi imposta por um governante, sabe? Vinda de cima para baixo. Pelo contrário, ela nasceu da vontade popular. Foi criada por representantes que foram eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte. O próprio preâmbulo dela já diz tudo. Nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos. É, basicamente a certidão de um nascimento democrático. Seguindo em frente, o modo de elaboração dela, dogmática. O nome pode soar meio complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa assim, em vez de ser uma colcha de retalhos que foi costurada ao longo de séculos, ela foi escrita de uma vez só, num momento histórico bem específico, o final da ditadura militar. Então ela é um reflexo das ideias, dos valores, ou seja, dos dogmas, daquele período de redemocratização. Beleza, a gente já sabe como ela nasceu e como foi feita, mas e a aparência dela? Como ela se apresenta pra gente? Vamos analisar agora a estrutura, a casca do nosso documento mais importante. A resposta aqui é bem direta. A forma dela é escrita. Isso quer dizer que a gente tem um documento oficial, um texto único e organizado onde todas as regras fundamentais do país estão ali, reunidas. É bem diferente de países que têm constituições não escritas, que são baseadas mais em costumes e em um monte de leis espalhadas. E dentro dessa forma escrita, tem mais um detalhe: a extensão. E nesse ponto a nossa Constituição é, sem dúvida, analítica. Olha só a diferença. Uma Constituição sintética seria tipo um resumo, sabe? Curta, direto ao ponto. A nossa é o completo oposto. É um verdadeiro manual de instruções, longa, cheia de detalhes, que tenta falar de tudo um pouco, desde como o Estado se organiza até os direitos sociais. A ideia era regular o máximo possível da vida em sociedade. Certo, já entendemos a origem e a forma. Mas e a personalidade dela? Seria alguém mais flexível, que muda de opinião fácil? Ou alguém mais firme, mais difícil de convencer a mudar? Vamos descobrir agora. A personalidade dela é, sem a menor dúvida, rígida. E o que isso quer dizer na prática? Que mudar o que está escrito na Constituição não é uma tarefa nada simples. O caminho para aprovar uma emenda constitucional é muito mais solene, mais exigente do que para criar uma lei comum. É uma forma de proteger as regras mais importantes do país, sabe? E esse processo mostra bem o porquê de ela ser chamada de rígida. Para alterar a Constituição, não é só fazer uma votação simples e pronto. Uma proposta de emenda tem que ser discutida e votada 2 vezes em cada casa do Congresso, ou seja, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. E não para por aí. Em todas essas 4 votações, precisa da aprovação de 3/5 dos parlamentares. É um caminho bem difícil, feito de propósito para exigir um consenso enorme. Mas a rigidez dela vai ainda mais longe. Existe um núcleo, sabe, uma essência da Constituição que é simplesmente intocável. E aqui vem o pulo do gato. Mesmo que uma proposta passe por todo aquele processo super difícil, existem certos assuntos que não podem ser alterados. De jeito nenhum. Esses são os limites conhecidos como cláusulas pétreas. É tipo o coração de pedra da Constituição. Não dá nem para começar a discutir uma proposta que queira acabar com a federação, com o voto do jeito que a gente conhece, com a separação entre executivo, legislativo e judiciário, ou com os nossos direitos e garantias individuais. Isso aí é o DNA do nosso Estado democrático de direito. É imutável. A gente já tem um bom retrato dela, né? Mas ainda falta uma pergunta essencial. No fim das contas, para que ela serve? Qual é a relação dela com o mundo real, com o nosso dia a dia? E a classificação aqui é normativa. Isso é importantíssimo. Significa que a Constituição não é só uma mera folha de papel, um documento com um monte de boas intenções. Não, ela foi feita para ter força de verdade, para ser a lei suprema que comanda e organiza o país. As regras dela são ordens que devem ser seguidas por todo mundo, do cidadão comum ao presidente da República, e que moldam ativamente a nossa realidade.
Pronto! Nossa investigação chegou ao fim. Juntamos todas as peças e agora a gente consegue ver o retrato final, a carteira de identidade completa da nossa Constituição de 1988. E tá aí o resultado da nossa análise. A identidade da nossa Constituição. Ela nasceu da vontade do povo, por isso é promulgada. Foi registrada num documento só, por isso é escrita. E pensada de uma vez, por isso é dogmática. Ela é super detalhista, ou seja, analítica. É muito bem protegida contra mudanças fáceis, o que a torna rígida. E foi feita para valer de verdade, por isso é normativa. Cada um desses traços define o caráter do documento mais importante do Brasil. Esse é o perfil dela, o jeito que ela foi desenhada lá em 1988. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essa identidade, criada há mais de 30 anos, com todas essas características, será que ainda representa fielmente o Brasil de hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar.